Boa noite, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos nós, nos ilumine, nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nessa noite abençoada por Deus. Estou aqui, retribuindo a gentileza do nosso irmão Marcelo, que esteve ontem em Jacupiranga, fazendo uma palestra com um tema muito significativo para nós espíritas, os trabalhadores da última hora. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós transmitimos essa palestra ao vivo na nossa página do Facebook, no YouTube, também a nossa página no YouTube, canal no YouTube, e também a nossa página no Instagram. Quem quiser assistir a belíssima palestra que o nosso irmão fez ontem, instrutiva, quando a gente diz bela, não é bonita não, ela é forte, instrutiva, né? E por isso também bonita. Muitos irmãos deixaram, Marcelo, lá várias mensagens, eu acho que a Ione acompanhou um pouco ao vivo também, né? Nos comentários, como está esclarecedor o assunto. E é muito interessante isso, queridos irmãos, porque a missão do Espiritismo é essa, de tirar esse véu que encobria as palavras de Jesus, dando um sentido especial, um sentido verdadeiro e um sentido, muitas vezes, para as palavras de Jesus, que ficavam obscurecidas pela falta de entendimento. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Meu Deus, o homem é um revolucionário. Mas que espada Jesus se referia? A que instrumento é esse de combate que ele trazia para as pessoas? Então ele deixava as pessoas um pouco confusas. E o Espiritismo veio tirar esse véu. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. O que é? Para deixar insepulto as pessoas? Não, ninguém se preocupar com o enterro? Não. O Espiritismo veio tirar essa dúvida se Jesus estava, por um acaso, pedindo para nós renegarmos, pelo menos, essas últimas homenagens que devemos fazer a alguém. Ele só dizia para a gente, depois que fizer isso, que a gente siga o nosso caminho. Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. E em muitas outras passagens ele explicava as razões, para não ficarmos ali eternamente no túmulo, chorando a perda de alguém que já não está mais ali. Para onde nós formos, essas pessoas estarão no nosso coração, pessoas amadas. Então vejam, o Espiritismo veio nos dar essa luz. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque no Evangelho disse que a mãe de Jesus e os irmãos, então já sabemos que Jesus teve irmãos, foram buscá-lo, porque achavam que ele tinha perdido o juízo, ou que ele estava um pouco, muito motivado para servir a causa do Evangelho. Entendamos uma mãe, né, que vê um filho não se alimentar, não dormir, não descansar, e todo mundo 24 horas ali procurando ele. Então a mãezinha dele, nossa mãe santíssima, foi lá, filhinho, vem pro colinho da mamãe um pouquinho, eu vou dar tratamento. Mas Jesus, ele tinha que dar uma lição ali para as pessoas. Então ele perguntou, disseram assim, mestre, o discípulo falou, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e vieram te buscar. Ele falou, quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí muitas pessoas dizem, mas então, esse Jesus, ele não está honrando o pai e mãe, que é um mandamento de Deus? Muitas pessoas, e eu ouvi isso das pessoas tentando, né, desmerecer-nos, no nosso entendimento do Espiritismo. Então explica essa passagem, fala, mas com muito prazer, né? Quantas pessoas têm dentro da sua casa um convívio que não conseguem sequer tolerar? O parentesco material e o parentesco espiritual, ao passo que fora do nosso lar encontramos pessoas que nós não queremos sair da companhia de tão
queridos que são para nós, de tão próximos, de tanta afinidade que os temos, a família espiritual. Então, o que Jesus dizer, e ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, é meu irmão, é meu parente. Porque, vamos e venhamos, ele era um espírito diferente, diferenciado, governador espiritual do planeta, a autoridade máxima que pisou no nosso planeta em 6 bilhões de anos. Então ele era uma pessoa diferenciada mesmo. Então ele tinha essa propriedade de dizer, né, essas questões e avaliar e ensinar com a profundidade. Então o espiritismo que o Marcelo trouxe ontem na nossa casa espírita foi esse. Os trabalhadores da última hora, a revelação da doutrina espírita, e hoje, retribuindo o carinho, e é um carinho bem grande mesmo, porque ele andou 70 quilômetros na ida e 70 quilômetros na volta para nos brindar com a sua presença, e que fazemos isso hoje com todo o carinho e amor que sempre temos a esta casa há muitos anos. Nós trouxemos o tema, a missão dos espíritos, que é um item do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E por que eu trouxe esse item? O tema é livre, mas é quase que uma obrigação a gente tratar um tema como esse. Por que o tema, a palavra, o título, missão dos espíritas? Acredito eu que aqui somos todos espíritas, né? E como bons espíritas que somos, então vai nos interessar o assunto, porque é a nossa missão. Nós vamos falar da nossa missão, não é a missão do Geraldo, do Marcelo, da Ione, de todos os outros trabalhadores daqui, não, é a nossa missão, porque todos nós que nos sentimos espíritas, nós temos uma missão aqui na Terra, e eu tenho uma revelação para fazer para vocês. E essa revelação não é minha, é a revelação dos Espíritos, está no livro dos Espíritos, sobretudo está no livro Missionários da Luz também, para quem quiser consultar o processo reencarnatório. Ninguém neste planeta reencarna sem um objetivo. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Não, você não sabe agora, mas quando você, antes de reencarnar, você combinou tanta coisa com o seu benfeitor espiritual, com os seus instrutores, nós temos tanta coisa combinada, e essas coisas, elas estão... Como é que a gente sabe o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? É muito simples. Quando a gente estiver em dúvida do destino que nós queremos dar na nossa vida, a gente consulta quem nos colocou nesse mundo, Deus. A gente só erra, sabe? Quando a gente erra, quando a gente quer tomar uma decisão, nossa, assim, eu quero. Não. Disse Jesus para nos dar uma ajuda quando a gente quiser decidir as coisas da nossa vida. Disse Jesus, não tem uma folha de uma árvore que caia sem que Deus permita. E até os fios de cabelo da vossa cabeça, por Ele, estão contados. Então Deus sabe de tudo, né? Aliás, Ele disse, Deus sabe de tudo o que necessitais, antes mesmo de vós pedirdes a Ele. Porque qual é o pai que vê um filho pedir pão e vai dar pedra? Ou qual é o pai que vê um filho pedir peixe e vai dar uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais bem vos dará o vosso Pai Celestial, que é todo amor e bondade. Agora, por que eu peço e muitas vezes Ele não me atende? Porque Ele é Pai. Ele é um bom Pai. E como um bom pai, e nós somos pais, muitos daqui somos pais, né? E também somos filhos. Mas os que somos pais, vendo um filho pedir algo que vai fazer mal para ele, nós damos? Não damos.
A gente vai convencer, não faz, olha que isso não é bom. Se a pessoa quer tomar uma iniciativa, jovens, muitas vezes, impulsivos, que somos, que éramos, talvez jovens, né? Mas que fomos um dia jovens, mas os que são agora estão querendo tomar decisões precipitadas, e nós pais que temos uma capacidade de muitas vezes de ver um pouco mais para frente, queremos orientar, não, olha, não é bom. Assim é Deus conosco. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, e Deus não dá. Porque Ele sabe que será a nossa perdição. Ele sabe. Eu digo isso, sabe por quê? O Langerton, que foi nosso professor e médium, trabalhou 30 anos com o médium Francisco Cândido Xavier. 30 anos é aposentadoria. Chico Xavier aposentou o Langerton no Centro Espírita, no Grupo Espírita da Prece. Eu digo aposentou num bom sentido, né? Porque ele trabalhou 30 anos com o Chico, e um dia o Chico disse: olha, Langerton, você está desobrigado das atividades no Grupo Espírita da Prece. Mas o Chico já estava com quase 90 anos. Quando ele desobrigou o Langerton das atividades no grupo, ele acompanhou o Chico desde quando ele chegou em Uberaba, 1955 até 1985. E por que o Chico liberou o Langerton? Porque o Langerton aumentou muito o trabalho dele lá em Peirópolis. O Chico disse: agora você pode cuidar 100% do teu trabalho lá em Peirópolis. Então, o Langerton, que teve esse contato com o Chico, ele recebeu muitas pessoas terminais para serem curadas no seu consultório mediúnico de fitoterapia. E ele era um médium que via uma mediunidade completa. Ele tinha vidência, ele tinha audiência, ele tinha psicofonia, ele tinha psicografia, ele tinha a mediunidade de efeitos físicos, todas as de efeitos físicos e todas as de efeito intelectual que vocês podem conhecer. Então ele tinha uma mediunidade muito interessante, muito parecida com o Chico. Até de tal ponto que uma vez, né, o Langerton, que ficava lá cuidando da sala do Chico, ele ficava na porta. Eu conheci ele na porta do Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba. Então ele dizia para a pessoa: você senta aqui, senta aqui. A pessoa sentava onde ele dissesse, que era uma orientação que o Chico deu para ele: você cuida da sala. Quem entra, quem fica, eu não vou me preocupar com isso. Ele só sentava, o Chico pegava o lápis e começava a psicografar. E o Langerton ficava coordenando na porta da sala. Ele era um verdadeiro porteiro ali, soldado, né? E aí as cartas das mães, né? Então as mães muito aflitas, chorosas, né? Ficavam chorando ali: meu filho, será que é meu filho? E o Chico começava a psicografar. E o Langerton, ele chegava, e quando ele olhava o espírito que estava psicografando e via a aflição da mãe, para não esperar 4 horas depois do início da atividade, saber quem era que estava psicografando, ele contava para a mãe: ó, fica tranquila, é teu filho que está psicografando. Aí a pessoa: meu Deus, é meu filho, porque ele via o espírito, né? E aí chegava para outra: não chora não, que é o teu filho que está psicografando, está dando a mensagem. Ai, meu Deus, meu filho. Aí as pessoas ficaram assim, alguns espíritas carinhosos, né, foram reclamar para o Chico: é só o que o Langerton fala, então, que você recebe? Espírita bom, sabe? Aqueles que não são fofoqueiros, né? Que não gostam de uma intriga, né? Foram falar para o Chico. Aí o Chico: não, sabe o que é, pessoal? O Langerton tem uma mediunidade muito parecida com a minha. A diferença é que ele ainda não aprendeu a calar a boca. E vai falando isso para o Langerton, e todo mundo ouvindo. E o Langerton entendeu o que é ter um segredo espiritual. Ele falou isso para nós. Então, a partir daquele dia, ele não contava mais o que ele via, porque nem todo mundo está preparado para isso, né? Então, assim, essa era a mediunidade dele. E as pessoas chegavam para consultar com o Langerton, e ele olhava para a pessoa e ele via que a pessoa estava ali com o seu mentor espiritual do lado. E na época, por exemplo, do HIV,
que era uma doença na época, 1900, final da década de 80, 90, era uma doença ainda quase incurável. A pessoa que contraísse o HIV naquela época era condenada à morte, hoje não. Mas naquela época, sim. Então as pessoas chegavam para consultar com o Langerton, ele tinha, como temos, o remédio para o tratamento, mas só que tinha uma coisa ali. Ele falava com a pessoa muito seriamente. Você está morto pela ciência da Terra. O remédio está aqui. Agora, só Deus assina embaixo quem vive e quem morre. Sem o remédio é morte. Com o remédio vai precisar da assinatura de Deus. Então eu vou te perguntar, e dependendo do que me responder, Deus assina ou não. Para o que você quer viver? Para o que nós queremos viver? Para o que nós pedimos para Deus, me dê isso ou me dê aquilo? Para o quê? O que nós vamos fazer com a benesse que nós estamos pedindo? Vai nos precipitar num mundo que nos afasta de Deus? Ou vai nos encaminhar para esse mundo superior de amor, bondade, caridade? Há quem peça para que a outra pessoa morra. Eu não conheço ninguém, né? Mas tem pessoas que pedem que a pessoa tenha uma doença, que perca o emprego, que se dê mal na vida. Tem. É aquela história do mal-olhado, né? O Divaldo uma vez conta essa história do mal-olhado. Existe mal-olhado? Existe. Mas existe mal-defesa contra mal-olhado. Mal-olhado vai ter, porque o mal-olhado, no entender do Espiritismo, é um pensamento negativo endereçado a alguém. Uma inveja. A gente ainda está saindo do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Então nós estamos ali, naquele limiar ainda tem esse sentimento, uma inveja, uma raiva, uma cólera, um despeito. E quando endereça para aquilo, aquele mau pensamento, as pessoas dizem que é um mal olhado. Então a pessoa sente aquilo. Então existe, mas sabe o que está faltando? Para nós, uma boa defesa espiritual. Um bom campo de força que a pessoa pode ser o mal olhado que for, o mau pensamento que for. Isso para aqui, no nosso campo de força, não chega. São as nossas defesas espirituais. E como ele está? Como é que a gente adquire isso? Com certeza não é só com oração. Porque a fé sem obras, disse a Ione ainda há pouco, ela é morta. Nós temos que ter fé, né? Podemos e devemos ter fé, mas ela é morta. Então muitas pessoas assinavam ali, com o Langerton, um contrato com Deus. Eu curo, mas a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente, melhor, porque Deus não pode nos curar para sermos piores. Não é possível. Ele sabe o que é bom para nós. Se é para isso, então vem logo para cá, que aí eu converso contigo melhor, a gente dá um tratamento, uma educação, faz uma preparação melhor, apressa o retorno. Então, mas como, né? Nós estamos nesse momento importante aqui na Terra. E nós, na qualidade de espíritas, eu vou trazer um agravo de responsabilidades para nós aqui. Nós ganhamos muito mais armas para nos defender, muito mais espadas, e era isso que Jesus queria nos dizer, para nos defendermos dessa transição que está arrastando as pessoas por afinidade para o lugar devido, que não é os dos eleitos, que não são os dos bons, que será com certeza para um mundo compatível com esse estado de sofrimento, porque só os bem, os brandos e os pacíficos vão herdar a terra. Agora,
Como ser espírita? O que é ser espírita? Como nos portarmos como espírita, queridos irmãos? Eu vou ler aqui. Está fácil, porque está escrito. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. A missão dos espíritos é o item 4. Uma mensagem do espírito Erasto, um espírito da mais alta hierarquia espiritual. Ele foi discípulo de Paulo. Vocês imaginem que há 2000 anos ele já é espírito superior. Esse homem, discípulo de Paulo de Tarso. Tem referências no Evangelho de Erasto. E ele, no livro dos médiuns, deu inúmeras mensagens instrutivas no espírito do mais alto grau, espírito superior. Como ele me começa essa mensagem, queridos irmãos? Não ouvis já se agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nada a soma das iniquidades terrenas? Para aí. Será que nós não estamos vendo esse barulho, não, da tempestade? Nós estamos. Que deve arrebatar o velho mundo. Se nós formos enumerar catástrofes que aconteceram agora na Turquia, na Síria, terremotos terríveis, se nós formos enumerar catástrofes sísmicas, telúricas, se nós formos fenômenos da natureza, vulcões em erupção, tudo, maremotos, tsunamis, milhões de vidas foram ceifadas na metade do século passado até agora, nesses fenômenos de transição do nosso planeta, de acomodação do nosso planeta, desses fenômenos da natureza. Qual que é o objetivo deles? Está lá, na lei de destruição do Livro dos Espíritos, que nós não vamos agora detalhar, mas é um dos objetivos do progresso a destruição. Então Deus, através dessa lei de destruição, nós renovamos os nossos conhecimentos, as nossas inteligências, as nossas defesas. Quantos equipamentos não surgiram por causa disso? Por causa da procura contra essas defesas, o aprimoramento para tentar antecipar. Embora isso, no Japão, se não me engano, em 2011, vocês lembram lá do terremoto? Com toda a aparelhagem, eles não conseguiram detectar um dos maiores terremotos que atingiu o planeta no nosso século, que levou a vida de milhares de pessoas. E olhem que é o mundo mais tecnológico. Deus é caprichoso nas suas lições, muito caprichoso. Então nós não estamos vendo, estamos falando de abalos sísmicos naturais. E se nós formos falar de abalos sociais, formos falar de guerras, de rumores de guerra, como Jesus falou, naqueles dias no sermão profético, haverá guerras e rumores de guerra, mas o que nós mais ouvimos desde a Primeira Guerra Mundial, Primeira, Segunda, depois a Guerra do Golfo Pérsico, na década de 90, as guerras étnicas na África, que levavam vida de milhões de pessoas. Já não basta a condição de pobreza em que esses povos viviam, eles tinham que se matar ainda por causa da disputa de qual raça era mais superior ou de maior hegemonia do que a outra, como aconteceu em Uganda, em Ruanda, na década de 90. Essas pessoas se mataram e em 2 meses morreram 1 milhão de pessoas. Nessa guerra étnica, está relatado em filme, o Hotel Ruanda, assistam um filme, uma parte, né, desse confronto social que nós tivemos no século passado e que nós estamos vendo agora, lá no Golfo também, lá no Oriente, na faixa de Gaza, naquela região onde Jesus viveu. Uma guerra interminável e milhares de pessoas mortas de forma absurda. Ah, mas é lá. E aqui no Brasil? Agora, ali, ontem. Quando eu digo ontem, há poucos dias atrás, nas escolas ali, em Santa Catarina. As pessoas entram de machadinha para fazer crimes hediondos. Em São Paulo, alunos matando professores. Mas nós estamos aonde? As pessoas com medo de sair de casa em pleno século XXI, no século das luzes,
da SpaceX, da Starlink, dos satélites, do 5G, dos celulares. Nós estamos vendo pessoas entrar em escola com machadinha para fazer crime. Nós não estamos vendo esse barulho que está chegando perto de nós. É o que Erasto disse aqui. Que vai dominar o velho mundo, o velho, porque o novo está surgindo. Quem muda isso? Como se muda isso? Com certeza não é ficando em casa. Com certeza não é achando que é os outros que vão fazer. Com certeza não é não fazendo nada, cruzando os braços. Eu estou com medo, não saio. Se os cristãos tivessem medo de morrer devorados pelos leões, não teria cristianismo. Só teve porque aquela coragem insuflou a fé, desafiou os poderosos, Nero, Tibério, Tito Lívio, aqueles verdadeiros déspotas que tinham o prazer de verem as pessoas morrerem. A exemplo do que foi narrado no livro Boa Nova, pelo médico Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, Joana de Cusa, que é a mentora do médium Divaldo Franco, Joana de Anjos, a sua encarnação na época de Jesus. Cusa era intendente de Herodes, é um administrador de Herodes, né? Governador. Então, ela era a esposa de Cusa, uma matrona romana. Mas só que ela se apaixonou pelas ideias de Jesus, se encantou, seguia Jesus. O marido morreu e ela seguiu Jesus e foi pego numa catacumba acompanhando uma palestra de Simeão, um dos grandes cristãos daquelas primeiras horas do cristianismo, que Marcelo falou ontem nos Trabalhadores da Última Hora. E ela foi levada para ser queimada na fogueira. E o soldado deu uma última chance para ela. Se você renegar Jesus, você está livre. E salva a vida do teu filho, que tinha aproximadamente 12 anos, né? De 12 a 15 anos naquela época, também estava do lado dela, amarrado num poste, para ser queimado vivo. E o filho disse para ela: mãe, renega Jesus, me salva. Ela falou: não, cale, você não sabe o que você está falando. Falou como mãe. Falou: nós vamos morrer agora, pensando, né? Mas nós vamos salvar milhões de anos. E o soldado falou assim: foi isso que esse Jesus te ensinou? Que muitas pessoas nos perguntam, né? Vocês estão lá o dia inteiro trabalhando. O que vocês ganham com isso? Eu vou contar daqui a pouco o que nós ganhamos com isso. Você sabe qual que é a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte? 1 segundo. É a pessoa que perdeu aquele avião, que o trânsito impediu que ele chegasse. Nós temos aquele, por exemplo, muitos desastres, já viu, não vamos ficar citando aqui eles, mas relatos de pessoas que disseram. Vocês sabem das Torres Gêmeas, por exemplo, há um livro de 50 pessoas que atrasaram para chegar no serviço e elas contaram por que elas atrasaram. Porque a pessoa do café não tinha o troco, ficou se enrolando e ela perdeu o horário. Porque o relógio não despertou. Qual a diferença do que chegou naquele dia para morrer e do que não chegou? Qual é a nossa diferença entre a vida e a morte? Entre pegar essa doença e não pegar essa doença. Que doença que nós temos guardada dentro de nós que está esperando acordar? Porque nós nos analisamos todos os dias, nós não nos analisamos. Mas está ali o bacilo, o vírus, está só esperando um catalisador, um acesso de ódio,
um banho de adrenalina para despertar aquele monstro que está dormindo dentro de nós e fazer com que ele comece a nos devorar. Entre ele acordar e continuar dormindo, é o que a gente ganha por fazer o bem, por não esquecer, por não renegar a Jesus. E o soldado perguntou: foi isso que esse homem te ensinou? A fazer morrer desse jeito, covardemente? Não, ele não me ensinou a morrer covardemente. Ele me ensinou a te amar. Ele não entendeu isso, mas não tem problema, porque ela foi para os braços de Jesus e ele voltou para Herodes. A coragem desses homens que nos inspiraram, que foram dar as suas vidas, que perderam um dia da vida, dos sonhos deles, mas ganharam a eternidade. Lívia, a esposa de Públio Lentulus, está lá no livro há 2000 anos, ela também morreu devorada na arena, da primeira leva de cristãos que foram trucidados por Herodes, ela morreu. Ela morreu. Uma vez o Chico, ele teve uma angina e estava se recuperando desse infarto que ele teve, que provocou muitos problemas no corpo físico dele, estava na cama, em convalescença, pulmão, num estado, estava muito ruimzinho. E ele via, da janela do quarto dele, uma estrela no céu, em plena luz do dia. Aquela estrela irradiava uma luz que chegava nele. E aquecia ele, e mantinha ele assim, amparado, ele se sentia confortado. E um dia Emmanuel chegou ali para ele, e ele falou: "Ai, Emmanuel, como é que, Chico, você está?" "Eu estou bem, mas estou bem, estou recuperando bem, mas Emmanuel, eu não consigo entender, é dia e eu estou vendo aquela estrela lá no céu brilhando, e eu sinto a luz daquela estrela que brilha na intensidade do sol." Ele falou: "Aquela é Lívia, que fica orando a Deus pela tua recuperação." Valeu a pena ou não ter enfrentado o leão naquele dia? Ela virou uma estrela. Então, nós não estamos sendo chamados aqui para ir para a fogueira. Estamos sendo chamados para ir para o centro espírita ajudar na sopa. A ajudar nas atividades dessa casa. Por exemplo. Ajudar a Jesus, já porque ele não pode vir de novo aqui. Porque não é que ele não pode vir, ele nunca saiu daqui. Mas em presença, ele não vai estar de novo, porque ele quer, agora que ele nos ensinou tudo como se faz, que nós façamos. Ele quer que nós sejamos o seu representante aqui na Terra, que mostremos para Deus que vale a pena, sim, investir no mundo. Como vale? E Deus investe, ele não tem dúvida nenhuma disso. E eu tenho certeza que ele não tem dúvida. A questão é, ele starta o plano A, o B ou o C? Porque há vários planos para fazer o mundo acelerar. Há 80 milhões de anos, ele teve um plano para poder acelerar a vinda do homem na Terra. Porque há 80 milhões de anos, o homem não estava na Terra. Quem estava na Terra há 80 milhões de anos? Somente os animais pré-históricos, dinossauros. O homem não estava lá. Então, e quem ensinou isso foi o Langerton. E toda uma ciência que ainda vai ser contada um dia. Era incompatível o homem. Como que o homem andava no meio daqueles monstros? Não tinha. Aquilo tudo eram experiências. E Emmanuel conta isso no livro A Caminho da Luz. Aquilo tudo eram experiências feitas pelos engenheiros siderais para ver qual que era o melhor biotipo para que o ser que habitaria os nossos espíritos teria aqui na Terra. Foram atividades de milhões de anos, porque Deus é muito paciente.
Aí a gente recebe um corpo desses, de um trabalho de quase 1 bilhão de anos de experiências genéticas dos nossos engenheiros siderais, e a gente vai para um bar e destrói o fígado num vício, ou o pulmão num outro vício, ou o nosso organismo em vários outros vícios. E eu digo uma coisa, até a raiva é um vício. Porque ele vai fritando os nossos neurônios. Aí não é fígado, não é estômago, não, é o nosso cérebro. Muitas vezes a gente quer orar, mas não consegue, porque nós estamos tão acostumadinhos a pensar no mal, que às vezes a gente não consegue, para poder dar uma limpadinha na epífise nossa, né? E ela refletir um pouco da luz celeste, demora. É como um carro, precisa empurrar para poder pegar. Quando ele não está muito acostumado a andar, a gente tem que dar várias batidas na ignição até pegar no tranco. Somos nós sendo convidados a sermos os cristãos. Então não tem fogueira, não tem soldado romano para nos crucificar, para nos queimar, para nos amarrar nos cavalos. Aqueles homens daqueles dias, como Eurípides Barçanufo, foi um deles. Ele foi o escravo Rufus, que está no livro 50 anos depois. Perdão, no livro, 50 anos depois, sim, é esse o livro. Ave Cristo, corrigindo. Ave Cristo. Os 50 anos depois conta uma encarnação seguinte do Emmanuel como Padre Basílio. Mas é um livro tão maravilhoso quanto. Mas o Ave Cristo fala do Rufus, que era o Eurípides Barçanufo. Ele foi, por ele não renegar Jesus, o seu proprietário, né? Porque ele era um escravo, amarrou ele em 2 parelhas de cavalo e disse: se você renegar Jesus, você está livre. Se você não renegar Jesus, você vai ser morto. Ele falou: pode me matar. Era Eurípides Barçanufo. Pode me matar. Aí o general Tassiano, que eu o conheci nessa vida, hein? Ele reencarnou no Brasil, já desencarnou, o Tassiano. Eu não vou contar agora para deixar vocês curiosos, né? Mas ele foi amigo do Chico, só para você ter uma ideia. Mas o Tassiano, que era então o proprietário do Rufo, ele falou: você não tem medo de morrer por você? Pois eu saiba que se você morrer, eu vou vender a tua esposa e tuas 2 filhas como escravas. Ele olhou para a esposa, a filhinha querida dele, as 2 filhinhas. A esposa olhou para ele e deu um sinal: vai que eu estou contigo. Como é bom ter, né, uma companheira ou um companheiro que nos abrace e diga: vá, não tenha medo, eu confio em ti, eu confio em Deus. Ele disse: vai, prossegue. E é uma passagem muito forte. Um homem chegou para o Rufus naquele momento e disse: vai, meu irmão, vai em paz, porque eu comprei a tua esposa e teus filhos, e eles não serão escravos na minha casa, serão a minha família. Ele sorriu de felicidade, e aí os cavalos foram atiçados e ele foi despedaçado. Mas eu estou falando de Eurípides Barçanufo há 2000 anos. E depois veio aqui conosco e nos trouxe o presente da fitoterapia. Então nós não temos homens que farão isso conosco. Nós só teremos um desafio. Um único desafio: vencermos o nosso comodismo. Aquilo que a gente chama de paz, mas que não é paz. Fica quietinho na minha casa, fique, e o umbral se abrirá para você.
que Allan Kardec teve um sonho. Ele sonhou e foi levado no plano espiritual a uma região muito inferior. E ele viu pessoas juncadas num pântano. E ele perguntou para o seu mentor que o acompanhava em desdobramento. O sonho de Kardec foi contado por Hilário Silva. Perdão, por Humberto de Campos. Nesse pântano, eu estou vendo Nero? Ele falou, não, você não está vendo Nero. Porque Nero não conheceu Jesus. Ele um dia conhecerá Jesus e ele fará boas obras. Não, ele não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Eu estou vendo Calígula, ele começou a numerar vários monstros da história, Átila. Não estão aqui essas pessoas. Eu falei, mas então quem que está nesse pântano aqui? Falou, todos aqueles que ouviram a palavra do Evangelho e não praticaram. Aqui estão. Que é o peso da consciência. É que nos junta nesse submundo. E ele acordou assustado e escreveu a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para ser agradável a Deus e assegurar uma posição na vida futura, basta não fazer o mal? As pessoas, é o que muitos dizem. Não faço mal para ninguém. Se faz bem? Não faço bem, mas não faço mal. Então, o Espírito da Verdade respondeu. Não basta não fazer o mal. Temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Porque somos responsáveis por todo o mal que advier do bem que nós deixemos de fazer. Agora ficou justo. Então, queridos irmãos, nós queremos graça. Foi o que o Espírito da Verdade disse aqui nesse mesmo capítulo. Por que pedis graça, vós que obrastes a iniquidade? Vós que oprimiste o fraco ao invés de estender a mão para ele. Por que tu pedis graça? Dizendo que, o Espírito da Verdade dizendo que nós temos que estar em dia com Deus. Então, quando a gente for orar e entrar para dentro do quarto, como disse Jesus, que a gente esteja em dia com Deus. E tudo que nós pedirmos, crede que nós obteremos, se nós estivermos em dias com Deus. Mas, para finalizar, e temos que finalizar, né? E é importante finalizar, né, Ione? olha o que o Espírito da Verdade, o Erasto disse nessa passagem, não tremais, porque a gente tem medo mesmo, né? Mas será que eu tenho o dom? Ninguém precisa ter dom, só precisa ter dom de caminhar. Se você não vê Espírito, não tem problema nenhum. Eu não psicografo, eu não vejo, mas eu sei caminhar. Eu caminho para o centro espírita e lá vamos nos dizer o que nós temos que fazer. Como Ananias, que viu o Cristo no deserto, Saulo, que viu o Cristo no deserto, antes de se tornar Paulo, ele só disse para Jesus, o que eu faço? E Jesus disse, entra na cidade e lá vão te dizer o que você tem que fazer. E ele foi. Pois eu digo aqui para vocês, entrem no centro espírita, que aqui vão dizer para vocês o que vocês vão fazer. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós espíritas fazemos diferente. Por isso que veio o Espiritismo, para reescrever um pouco dessa história. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Então, vejam aqui o que o Erasto disse aqui também, entre outras palavras. Olha só, né? Ele está dizendo para a gente, ide e pregai o dogma novo da reencarnação, segundo bem ou mal tenham cumprido suas missões e suportado suas provas terrenas. Porque essas pessoas que bem ou mal a gente está aqui entendendo, vai pregar o Espiritismo, vai ser um instrumento, a carta viva do Evangelho, porque muitas pessoas ficam esperando, eu tenho que me aposentar primeiro para poder ajudar no centro espírita. Muita gente aposentou, morreu e não fez nada. A hora é agora, não é amanhã. Não façam planos para amanhã, é hoje, é agora o plano. Mas eu não conheço o Espiritismo. O Erasto está dizendo aqui,
Entendeu ou não, vá. Entre no Centro Espírita Vicente de Paula e lá vão dizer para vocês o que vocês vão fazer. Aqui, né? Nessa casa. E eu já vou dizer o que tem para fazer. Porque eu sou presidente da instituição espírita lá em Jacupiranga e nós temos um preceito lá em Jacupiranga. No nosso centro espírita, as cadeiras não se limpam sozinhas. As paredes não têm espírito para fazer isso para nós. Banheiro não é limpo sozinho. É preciso médiuns de transporte e de locomoção para fazer isso. Médiuns de efeitos físicos, que peguem a vassoura e deem um efeito físico, que varra. O efeito físico num pano com um desinfetante que limpe. É tão fácil entender o que se tem para fazer? Porque sabem de uma coisa? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, né? Quando nós passamos um pano numa cadeira como essas aqui, e lá na nossa instituição nós fazemos isso, e são os trabalhadores quem fazem isso, e é um revezamento de trabalhadores, não é um ou dois só que fazem, não. É um revezamento que é uma norma do estatuto nosso. Todo mundo tem que pegar na vassoura lá. É uma lei do nosso regimento interno lá. Se você não trabalhar, você não é trabalhador. Se você não fizer faxina no centro, você não é trabalhador do centro. Para acabar com a história, eu sou médium, não trabalho. Eu só dou palestra. Eu só sou orador. Não, você é faxineiro também. E aí a gente se protege. Porque o obsessor, vou dar um segredo aqui, o obsessor não gosta de quem trabalha. O obsessor só gosta de quem fica caladinho, paradinho, com medo de fazer as coisas. Aí ele chega cheio de autoridade para nos insinuar. Continue assim, não vá, não dê ouvido não. É assim mesmo. Todo mundo fala a mesma coisa, não vá para você ver. Experimentem não vir. Então, essas cadeiras, esse plano físico aqui, ele precisa de mãos operosas. E eu já vi que esse centro ele é grande. Olha, tranquilamente aqui umas 20 pessoas para dar conta de uma limpeza nele. Para deixar tudo pronto. E quando nós passamos um pano, nós não estamos só limpando, nós estamos magnetizando. Tipo Mesmer, né? Mesmer, ele fazia uma magnetização, ele tocava no objeto, ficava magnetizado. Franz Anton Mesmer, um dos maiores estudiosos dessa questão do magnetismo animal, dessa energia curadora que foi estudada por vários pesquisadores espíritas e também estudado por Allan Kardec no livro dos Médiuns, na Gênese também, mas ele em 1760, em 1770, ele tinha esse dom de magnetizar. Então, ele magnetizava os objetos, ele não conseguia atender todo mundo, e as pessoas tocavam naquele objeto e absorviam aquele fluido que ele tinha deixado ali. E era um tratamento. Franz Anton Mesmer. Olha, tem vários Mesmer aqui no centro. Passa a mão numa cadeira, aí a pessoa senta. Ai, que delícia, como eu estou me sentindo bem. Mas porque alguém magnetizou. Porque a cura começa aí. Porque aí, no centro espírita, tem que ser feito diferente, com amor. Não somos profissionais. Nós somos trabalhadores voluntários. E tudo que é feito voluntariamente... Então, eu não sei fazer palestra. Eu não sei dar curso. Eu ainda não estou apto a dar passe. Ione, Marcelo, grupo, o que eu posso fazer aqui hoje? Não, vamos lá. Mas aqui acabou. Eu tenho mais uma boa notícia para vocês. Tem o posto assistencial Chico Xavier. Lá tem o que fazer. Lá tem. Quantos pratos tem, Ione, lá para lavar, lá, num sábado? 150 pratos. 200? 200 pratos. Olha quantos médiuns está sendo necessário. Aí a pessoa magnetiza o prato, a pessoa chega com aquela fome, e a fome é gostosa. Quando sente o cheiro da sopa, dá uma fome. Só quer comer. Mas quando ela toca no prato,
já absorve aquela parcela de energia, um sorriso já abre, a pessoa vê o céu se abrindo, os anjos cantando, trombetas tocando, a felicidade, porque alguém fez, porque alguém saiu da sua casa, porque alguém não ficou naquela questão, eu não faço mal, não, eu vou fazer o bem no limite das minhas forças, eu vou arrastando essa perna, mas eu vou para lá hoje. Eu tô com bursite, mas eu vou para lá, eu tenho uma mão para mexer. Uma vez, o Expedito, vou encerrar agora, que já são 8:50, tá? A Ione está me olhando lá, ela está regulando. O Expedito, ele começou a trabalhar no nosso centro espírita, que completou 22 anos no dia 21 de abril. Fizemos uma live especial no dia do aniversário dela, que foi na sexta-feira. O Expedito começou a trabalhar lá na nossa casa. Quando eu digo trabalhar, ele frequentava e perguntou: o que tem para fazer aqui, Geraldo? É o médio Expedito, né? O homem de uma mediunidade de cura, ele atendia centenas de milhares de pessoas na semana lá no centro espírita dele. E ele veio perguntar para mim o que eu tenho para fazer aqui. Ele queria ajudar alguma coisa na quarta-feira. E eu, muito inocentemente, que eu não sabia nem o que falar para ele, no homem daquele poder, né? Eu falei, dá para botar a mensagem dentro da sacolinha do remédio? Porque a gente, dentro dos remédios fitoterápicos, vai uma mensagenzinha dentro da sacolinha do remédio. E ele falava, muito bem. Esse homem começava a botar mensagem na sacolinha às 7, só terminava quando ia embora, às 9. Olha, fazia centenas. Já não dava mais conta, porque já venceu há muito que nós atendíamos. Mas um dia, e eu vi aquele homem botando aquela sacolinha ali, botando aquele remédio. E um dia o Langerton chegou lá, em 2002. Em 2002 o Langerton chegou lá, já era tudo bem. E quando ele vinha, ele fazia o atendimento lá na nossa casa, né? Aí ele olhou na mesa as sacolinhas de remédio. As sacolinhas para botar os remédios do atendimento que ele iria receitar. Ele olhou para mim, o Expedito botou a mão nessa sacolinha aí, né? Eu assustei. Eu já fiquei com vergonha. Será que ele vai achar que eu estou judiando do médium aqui? Botando ele para trabalhar numa coisa dessas, né? Ele falou, a cura do nosso tratamento começa aqui. Quem tocar nessa sacola já vai absorver um fluido curador. Nós vamos tomar uma aguinha fluida depois, né, Ione? Quem sai do passe. Um médium fez ali. Para quem não dá valor para a pessoa que serve a água fluida. O que você vai fazer? Muitas pessoas em muitas instituições, não é o caso aqui, né? Em muitas instituições, eu fui lá para aquela instituição, mas me botaram para servir água fluida. Eu falei, meu Deus, que bênção! É demérito? Não. É uma honraria. Não tremais. Aqui, só para concluir, que importa as emboscadas que se armarão em vosso caminho, disse o espírito de Erasto. Que tem, né? Só lobo cai na armadilha de lobo, disse ele. Não temamos. Queridos irmãos, está em nossas mãos a nova era. Que Jesus nos abençoe a todos nós, nos ampare e nos ilumine, nos inspire e nos dê forças para contribuir nessa obra bendita. Que comece por aqui. A Ione com certeza vai admitir-nos nesse trabalho, nessa seara bendita. Que Jesus nos ampare a todos. Muita paz. Muito obrigado.